e são cristãos, e professam a mesma fé. Agora deu ruim. Todo mundo entra num silêncio, parece que a gente está na morte, assim, velando é bem. Pergunta, começa a puxar e se analisa. Você prefere estar com quem? Ai, porque está com Hã? crente do que com É mesmo? Sério mesmo? É. Faz uma puxada no seu Facebook. Apesar que... Deixa eu colocar. Não, eu já sei que tu vai falar. Já tá me contando, né? Já não quer nada dele. Facebook realmente, porque quando você se converte, você também não pode abandonar seus amigos. Jesus falou sobre isso. Não sai do mundo, não. Não fica igual um débil mental. Agora eu só falo com crente. Não estou falando isso, não. Mas ele falou que a gente vigiar. Vai ser porque se você só ficar andando com quem não está no mesmo pensamento que você daqui a pouco está caindo e ele já vai se contaminar e você vai estar no mundo de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Aquelas pessoas que você está andando, você ficar andando com gente fraca na fé. Olha, irmão, presta atenção. Parece até um pouco egoísta que eu vou falar agora. Mas às vezes é a melhor decisão. Até quando a gente entra dentro da igreja, a gente precisa agarrar uma pessoa que já está firme. Porque se você entrar na igreja e você agarrar uma pessoa que está fraca, ela vai cair e você vai cair também. Sabia disso? Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente prefere ter amizades com pessoas que estão lá fora. Aí, irmão, eu venho na igreja, mas olha, a amizade lá de fora é diferente. O povo lá, Jesus, como é que pode eu falar o mesmo, eu professar a mesma fé, eu tenho a mesma visão, o mesmo entendimento? Ei, eu faço parte do mesmo reino, eu sou filho do mesmo pai, mas eu prefiro estar com pessoas que não são da minha família em Cristo. Tem alguma coisa errada? Sim ou não? Então você vai perguntar para a pessoa que está do seu lado assim: você prefere ficar com crente, com santos? Prefere estar Vamos com lá. crente? Quando você quiser falar, você abre aí e para e fala. Prefere estar com Certo? crente ou... Eu não vou botar um fuzil na tua cabeça para você falar, não. Agora é A mesma coisa que eu pensei. Oi? É terrível. A mesma coisa. Quando eu estudava, tinha, acho que na minha sala tinha 30 alunos. Comigo e com mais uma, a gente era evangélica, o resto todos não eram com você. Por mais que eu quisesse, quando logo assim que eu me converti, né, que eu voltei. Por mais que eu quisesse tipo, ficar firme na igreja, era firme na igreja só em casa e tipo na igreja, porque na escola tipo, era quase impossível, porque todo mundo era todo mundo. Você sabe quando eu digo assim, de preferir ou de estar com pessoas que eu digo que não professam a mesma fé? Se existe uma diferença de você ser um amigo, ou você ter um colega, de você sentar e falar: caramba, como é que está o Vasco? Eu sou vascaíno, deixa eu falar o Vasco. Ninguém é perfeito. Já não dá para ser meu amigo. Ela vai falar: aqui, você tá camarada para falar assim: olha só, e aí, como é que tá o jogo e tal? Pá, Melhorou. pum. O jogo é melhor. Beleza, assuntos assim. Mas eu não posso ter prazer em sentar com esse camarada e compartilhar da mesma água que ele está bebendo. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente se sente tão mais próximo. Tem gente, irmão, que entra dentro da igreja, senta do lado do jovem e não sabe o nome. Está dentro da igreja já há 2 anos. Esses dias, dentro de comemorando o aniversário de um discípulo, estive conversando com uma jovem e ela falou isso para mim. Que entra dentro da igreja, sai, não consegue se relacionar, porque às vezes as pessoas estão do lado também não se permitem falar. Fala para ela passar lá em casa. Aqui, deixa eu falar. A pessoa, qual é o nome dela? A Liliane vai falar. A pessoa fala assim: apareceu, irmã. Você, para não dar brecha, você faz assim. Ah, passou. Passou. É exatamente assim. Fala, Liliane. Fala aí. Então, questão de um amigo, acho que é a questão de todo mundo vigiar. Tipo, se você tem um amigo de fora da igreja, tem aquela questão de respeitar o amigo e tal. Então, se você é da igreja, então você não precisa entrar na mesma onda da pessoa que está lá fora.
Entendeu? Então, meu pensamento. Eu tenho muitos amigos de fora da igreja e eles me respeitam. Mas eu não sou obrigada a ir junto com eles. Então, se a pessoa está na igreja, ela não é obrigada a seguir outras pessoas. Agora, se ela tem a cabeça fraca, ela tem que estar ligada aqui dentro e procurar uma pessoa forte dentro da igreja, para que ela siga junto com as pessoas que estão na igreja. É forte. Alguém discorda com o que ela falou? Não tem nada a falar. Novidade. Assim, tipo, experiências antes de eu um pouco de Jesus, eu tinha, eu preferia, fui evangélica, mas assim, quando você tem cabeça fraca, no caso, eu preferia amizades fora da igreja, que eu achava mais divertido, que elas falavam, que eu aprendi, que a gente conversava, do que com quem era da igreja. Daí, tipo assim, automaticamente eu fui vivendo igualzinho a ela, já não tinha mais diferença. E assim, agora, depois que Deus foi trabalhando, então acho que isso daí já é uma prova da minha conversão. Por quê? Porque eu tenho amizades que eu era da igreja, não desfaço, respeito as opiniões delas, mas assim, eu olho e fico, cara, quando eu estou conversando com alguém que é da igreja, a gente só fala de Deus, comida, E assim, não fala mal de ninguém, uma identifica a outra através da conversa. E quando você está com alguém que não eu particularmente, eu fico, gente, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, nada a ver. Às vezes, nossa, eles não falam nada. Às vezes não tem o que falar, o assunto não é o mesmo. Então, automaticamente eles falam, tipo, olha como é que era antes, quando você preferia e agora. Então, assim, pelo menos nesse ponto eu já passei. Da amizade, eu prefiro, gosto muito, esse povo fala muito, mas eu gosto muito de estar com quem é da igreja. Para mim, é mais edificante, eu aprendo mais. Pode aplaudir o Senhor para ver. Segunda pergunta. Gisele quer falar também? Quero Fala, manda ver. É assim. Eu tenho 16 perguntas. Em relação à amizade, né, fora da igreja, assim, eu entrei para a igreja. E quando eu entrei para a igreja, que eu falei para minhas colegas, né, que não era, poxa, toda a igreja, não sei o quê, subiu todo mundo. Eu falei, caraca, e agora? Aí continuei, vi na igreja e tudo, e elas me viram e saíram correndo, pensando que eu ia falar coisa da igreja para elas, mas não. Aí fiz mais amizade fora da igreja, no trabalho no emprego onde eu trabalhava, e assim, nesse meio tempo eu me sentia muito sozinha. Porque assim, eu era nova na igreja e tudo, e assim, me achava um peixe fora da água. Vou me turmar com o povo lá fora mesmo, né? E aí na palavra e tudo, eu cheguei, não sei se é 1 Coríntios, eu sei que tem uma palavra que diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Então assim, eu queria ter uma vida em Deus, eu queria me libertar de tudo aquilo que me afastava de Deus. Mas as amizades fora da igreja, né, que não edificam nada e que influenciam a você fazer tal coisa com mais atenção. Eu não tenho cabeça fraca. Mas assim, vai te seduzindo de uma forma que quando você vê, você está dentro da igreja desviado. Então assim, quando eu li essa palavra, que as más conversações corrompem o bom costume, eu falei, parou. Eu preciso fazer amizade dentro da igreja, porque senão daqui a pouco eu vou estar fora. Então não adianta, seguir a Cristo, fazer amizade, se enturmar, porque não tem essa. Ter comunhão, porque não tem essa. As más conversações corrompem o bom costume. Olha, beijão na flor, porque Jesus falou isso, né? A Aline, igreja da Eu não preciso de microfone, não manda parar. Eu concordo com tudo isso aqui que estão falando. Estou entendendo tudo bem o que está falando. Só que a gente também tem que entender que a gente também tem que ganhar a mão do Senhor. E através disso, eu estou falando porque aconteceu comigo. Eu era evangélica, estudava nesse colégio perto do Presunique, e eu ganhei almas ali para o Senhor. E não é claro que isso vai muito da cabeça de você entender quem você é na mão do Senhor. É a certeza, né? As perguntas
As três certezas que nós falamos aqui. Saber que o Senhor, ele tem você como filho, eu tenho certeza. Porque eu falo que a Tainá falou, pura verdade, Tainá. Eu tenho uma amiga, e hoje eu não consigo, assim, estar muito próxima, porque não tenho assunto para falar para ela. Porque hoje, se eu parar com ela, eu vou falar de Deus. Ela vai falar de não sei quem, e isso não me convém de eu ficar falando de ninguém. Então, a gente também tem que entender que a gente não tem que se afastar, mas sim ganhar eles para Jesus. A gente vai falar isso num ponto aqui. A pergunta foi: com quem que você tem prazer de estar? Atenta sempre na pergunta. Prazer, não é que você não esteja, é com quem que você sente prazer de estar. Eu sinto prazer em estar com meu irmão, sinceridade, eu consigo ficar aqui hoje a noite toda tranquilão. Eu tenho prazer em estar dentro da igreja, eu tenho prazer em ter comunhão. É essa a pergunta. Porque tem gente que não tem prazer, está aqui doido para ir para casa para ver um filme, parceiro. Ele fica agoniado. Caraca, mano, esse cara tá falando. Eu fiz isso pra mim. Mas tem gente, escute o que eu estou falando. Tem gente que tá doido para acabar o negócio aqui. Tá com medo. Tá com medo. Isso é a história do Paulo Júnior. Segunda pergunta rápida. Você se arrepende quando peca? Deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem arrependimento, a gente tem remorso. A Bíblia fala que aquele que peca, se arrepende e deixa, alcança. Existem pessoas que estão na vida da igreja às vezes, e às vezes isso acontece com a gente. Você não é mais santo que ele, mais santo que ele. Isso acontece que às vezes fica comum a gente fazer aqueles mesmos erros. Quer ver como? Você está lá, e aí você faz. Aí você sabe que você pode procurar o seu discipulador, você procura, confessa. Você pede perdão ao Senhor, o Senhor perdoa. Passa uma semana, você vai lá e faz de novo. Aí você vai passar pelo mesmo processo, se arrepende, depois vai lá, faz de novo. Chega uma hora, irmão, que você já não está mais sentindo. Aquilo é natural para você. Você já pede perdão sem lágrimas. Tinha uma época, quando a gente pecava, a gente procurava o pastor com vergonha, a gente procurava a nossa liderança. Ai, eu peguei, sabe? Se sentia mal. Hoje, sinceridade, quando a gente vai confessar pecado, é tipo assim: o discipulador e o discípulo conversando. Pô, cara, tem que falar uma palavra pra você. Aí você, pô, já tem coisa aí, né? Vou falar um negócio para você. Assim, eu não queria, não era essa a minha intenção. Mas aconteceu, né? Aconteceu o quê? Você sabe. Aquele negócio. Por quê? Paradinha. Hã? Paradinha. Aquele negocinho. A gente fez. Gente, Jesus, e assim acabou. Porque não tem mais lágrimas, a pessoa já não sente aquele peso. Caraca, cara, eu tenho pecado, eu me prostituí, não tem mais isso. É normal. O mundo coloca pra gente uma posição de que tudo que a gente está fazendo é normal. Você fala assim: eu não sou o primeiro, nem sou o último. Então, tá bom, cara. Não tem nada a ver. Não está nada. Vai falando, tio. Não está nada. Tem nada a ver. Deixa rolar. É só uma vez. Depois eu paro. Deixa eu te falar. Autoanálise. Daniel, você está falando de adultério, você está falando de prostituição. Pô, não faço nada disso. Não tem pecadinho e pecadão. Tem na Bíblia? Não. É pecado. As mínimas coisas. O que é pecado, irmão? Eu falei aqui. Pecado é a quebra de uma lei. Tudo que está na Bíblia e que você sabe que é pecado, está dizendo lá: não faça, não faça. E assim, Deus é terrível nesses negócios, que ele te dá detalhe. Não faz isso, cara. Está lá, o versículo dizendo lá, capítulo.
Não, aí você vai lá e faz. Quebrou a ordenança, é pecado. Trouxe condenação, é pecado. Tem pessoa que fala assim, pô, mas não me trouxe condenação, sabe? Minha mente está podre já. A gente chega num tempo em que o pastor Manuel fala que pecado é igual perfume. O que é igual perfume? Quer ver? Quem usa perfume forte aqui? Perfume forte. Jaqueline usa perfume forte. Você bota perfume, daqui a pouco você não sente mais o cheiro, né? Mas quando você passa no lugar, pô, Jesus, que nega cheirosa. É branca? É branca? Branca cheirosa? Gente, a mulher tá cheirosa demais. Mas ela já não está sentindo mais o cheiro. Se tiver com perfume na bolsa, na hora de sair do trabalho, é demais. O pecado é igual perfume. Você usa, bota bastante. Até uma hora que o cheiro, você se acostuma com ele. Mas onde você passa, a gente sente o cheiro da merda. Podridão. Perdão a palavra. Saiu. Daniel, você aí também, beijinho na flor também. Beijinho na flor. Sabe o que é isso? Isso é mania de pregação. Isso aqui não é pregação. Galera! O que acontece também? Às vezes eu vou pecar lá fora, mas não quero pecar com ninguém daqui de dentro. Como é que é isso? Porque o pecado lá fora é menor. Acontece. Aqui tem escândalo, né? Aqui e lá não. Lá ninguém quer saber. Ou então eu vou pecar sozinho. Né? O pecado é só meu, não vou influenciar ninguém. Né? Confessa, Jesus. Não. Fala, Tiago. Bom, graças a Deus a todos. Bom, Sem paralelo. Falou como vai? a pergunta foi se a gente, quando peca, se arrepende. Eu acho que o ponto-chave, até do tema que foi dito, como a palavra de Deus diz que o Senhor fala, se achegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Ou seja, tudo isso, o ponto-chave de tudo isso é o quanto nós temos intimidade com o Senhor. Por quê? Mediante a isso, tudo aquilo que for causar a nós uma consequência que venha nos afastar ou que venha nos trazer culpa, automaticamente, em discipulado meu, várias vezes já escutei sobre isso, são 3 coisas que te acusam: o seu próprio erro, a sua consciência e Satanás para poder te acusar. Então, assim, tudo isso envolve. Se a gente se arrepende, isso tudo vai dizer o nosso grau de intimidade com o Senhor. Né? Lá em Mateus diz que, em João 6, 57 diz, que na parte B do versículo diz que todo aquele que se alimenta por mim, vive. Se alimenta de mim, vive por mim. Então a gente tem que andar a cada dia nesse contexto, nessa direção. Acontece, mas se você está a cada dia com o coração voltado, se arrependendo, assim, querendo, olha, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Tal coisa. Mas é difícil. Mas quando você se disponibiliza a dar o primeiro passo, a querer, as coisas vão contribuir para o seu bem. Acontece. Fica de pé, rapidinho. Hoje, Você está parecido comigo? Esses dias eu conversei com a minha esposa muito sobre a questão tipo, até que ponto a questão de mentir, vamos supor. Aconteceu um tiroteio no morro, o filho da mulher é bandido, ela é evangélica e tudo mais, e aí os policiais vão atrás dele para procurar ele, ela sabe onde ele está, mas por ela ser mãe, ela não quer falar onde que ele está, porque eles vão lá. O que ela faz? Ela diz a verdade ou ela não fala? Omitir. Então, vamos lá, eu acho que Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, né, ou do que façamos. Então, assim, eu acho que o grau de intimidade que vai nos dar toda a sabedoria para o momento. Eu acredito nessa palavra, mas eu quero que você se mantenha nessa visão. Isso é pecado. A pergunta é, quando você peca, você se arrepende? Porque às vezes a gente fala dos outros. A gente fala de situações que às vezes nunca vai acontecer com a gente. Tem uma forma também tranquila de saber se você se arrependeu, porque quem se arrepende não vai fazer novamente. Só isso. Só. Quem se arrepende não faz novamente. Fala. Vai. Arrependimento. O ser humano ele é muito propício. Meu Deus, tá com problema. Fica muito palhaço, cara. O ser humano ele é muito propício a sentir remorso.
Ele só vai, e nem quando ele faz de novo, ele tem o discernimento de saber que ele sentiu remorso, é por isso que ele está fazendo de novo. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que cada um aqui tem que saber o que é remorso e o que é arrependimento. Se tem alguém aqui que está cometendo o mesmo erro, que está cometendo o mesmo pecado, que fique claro que você não está arrependido. Você admira o estilo... Você está sentindo remorso. Entendeu? Você admira o estilo da vida do mundo? Segunda pergunta. Eu vou pular algumas perguntas. Terceiro, né? Terceiro. Você admira o estilo da vida do mundo? Sabe, carnaval. Você olha assim, não vai para o carnaval. Eu acabo tendo que falar porque eu tenho que explicar a pergunta. Porque às vezes você pode não entender. Fala assim, carnaval, você está vendo carnaval. Tem gente que nunca sambou na Marquês de Sapucaí. Mas quando passa em casa... Tem que sambar na cara das inimigas. Tem isso agora. Tem que ser o cara da moda. Deixa eu te contar isso. Samba gospel para poder sambar, né? Ou então vamos samba, vamos aproveitar o bloquinho da igreja para ficar no projeto da Mandira já. Eu não quero mostrar meu tarefa. Eu vou falar, pô, proibiu samba. Não. Sambava. Aqui, por isso que eu não vou mostrar aqui. Sambou. É outra pergunta que encaixa nisso. Escute. Às vezes, a gente não está lá. Mas quando a gente vê, dá vontade de ir. Só o corpo que não está, porque o resto já está. Por isso que eu estou perguntando, como uma pessoa que está convertida, uma pessoa que está na contramão do mundo, ela não olha as coisas com prazer. Ela não olha as coisas com saudade. Lembra do Egito? Saiu de lá e lembra, lá tinha cebola. Quero sambar. Ó, eu estou vendo as mesmas mãos levantando. Eu quero ver gente diferente. Eu estou vendo a Lívia, eu estou vendo a Daiane, eu estou vendo a Tâmeris, eu estou vendo a Andressa. Eu quero ver gente diferente, porque senão só fica a gente falando também. Tem o Rafael, tem o Thiago, tem o Daniel, tem o Jonathan. Jonathan, fala aí. É isso aí. Tem a família Guiar, que só balança a cabeça. Vamos falar, família Guiar. Se não quer pular. Eu quero pessoas diferentes. Diferentes. Vai, Jonathan. Você se arrepende quando perde a terceira. Você admira o estilo de mundo. Vou para outra pergunta. 4. Você tem medo da morte? É bom assim que é mais forte. Por que medo da morte? Porque a Bíblia fala que Deus tem prazer na morte dos seus justos, santos. Eu vou para Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma pessoa que tem certeza da conversão, ela não tem medo da morte. Deixa eu te contar uma coisa. Só vai ver Deus quem morre, sim ou não? Aleluia! Você pergunta para o irmãozinho se você quer ver Deus. Eu já vou dar de muito. Aqui. Quinta pergunta. Vou para a sexta. Você peca Você peca menos hoje do que você pecava ontem, antes de se converter? Aí é profundo. Essa a gente vai parar. Você peca menos hoje, antes do que você pecava antes de se converter? Vai lá, vou lançar de novo a pergunta e aí eu quero você. Você peca menos hoje do que antes de se converter? Então vai. Fala que eu te escuto. Não, você peca mais hoje. Não, você peca mais hoje. Porque eu quero saber. Você continua a mesma porcaria, é isso mesmo? Deus que você chegou aqui? Você continua a mesma coisa? Então, por favor, me ajuda aí. Obrigado. É diferente, né? Porque a nossa mente vai mudando por causa da palavra, as boas amizades. O que muda? As decisões. O que nos muda? O que nos muda é a palavra.
Então quer dizer que eu estou em Cristo, eu vou deixar de pecar quando a palavra é. Sabe por quê? Mas olha só, Daniel, deixa eu Vai. falar, porque qual amigo que levantar a mãozinha? Ó, tenta me dar a resposta dentro da Bíblia, tá? Não, rapidinho. Em relação a pecar. Resposta dentro da Bíblia, eu quero dentro da Bíblia. Gisele, quando eu li o Antigo Testamento e que eu vi que o pecado, que o povo sabia que uma mulher, um homem, uma pessoa estava em pecado, é porque ela era vista, entendeu? E aí ela ia ser apedrejada ou o que fosse. Hoje não. Se eu pensar, o pessoal falou assim, o tempo da graça é melhor do que da lei. Eu não acho. Porque só de eu pensar, eu já estou pecando, não preciso nem praticar. Só de eu sentir no meu coração e pensar, eu já pequei. Então eu tento, sabe, organizar os pensamentos. Mas Deus te fulmina quando você chega aqui para cantar? Não. Então é melhor. Você acha melhor? Você entrava antigamente no tempo da lei, se você tivesse pecado e entrasse no tempo para adorar, pum, morria. Morria, eu sei, mas eu não também não, que eu demônio pra caramba, eu cheguei aqui sem eu pegar o sapatinho. Isso eu entendo, mas eu estou falando que eu posso pegar e ninguém saber. Sim, mas aí tem um negócio. Vamos para a Bíblia. Salmos diz que o ímpio não prevalece na congregação dos. Vamos para a Bíblia, gente. A Bíblia explica tudo. Não dá a parecer que você pensa só não. Tenta puxar alguma coisinha na Bíblia, porque a Bíblia diz que o ímpio não prevalece na congregação dos justos. Calma aí, vou pedir ajuda ao universitário. Vai. Não, olha só. A questão do pecado, se eu peco mais antes ou agora. Eu peco mais agora. Porque hoje eu tenho entendimento da palavra. Eu sei o que é pecado. Antes eu não sei. Não sabia. Tempo da ignorância. Então é diferente. Quando eu tenho conhecimento, eu passo a pecar sabendo. Quando eu não tenho, eu até peco, porque os outros me conhecem, porém eu não tenho pleno conhecimento. Então eu peco mais hoje quando eu sou convertido. Exatamente isso. Fala, doutor. Bora na parte técnica agora. Eu concordo com o Luciano em tudo. E em relação ao que a Zé falou, você falou que o tempo da graça e o tempo da lei, aquela distinção. O tempo da lei, o padrão era menor e a condenação era maior. Só que Jesus ele trouxe um padrão muito mais elevado e escancarou o perdão para a gente. Hoje nós não somos fulminados em certas coisas, mas ele elevou o padrão. Antes era só Ananias e Safira já estava no tempo da graça. Sim, mas a intenção de cada um é que foi descortinado. Né? E lembrando que não tem a morte física, mas a morte espiritual ela continua. E morreu. O que ocorre? Por um exemplo, não pode cobiçar a mulher do próximo. Já pegou. Você quer cobiçar? Eu ir lá e tá em cima dela. É exatamente isso. Agora olhou, pensou. Isso. Já foi. Hoje é o quê? Olhou, se você pensou. pensar. Jesus elevou o padrão. Elevou o padrão. Parece que ficou bem pior para praticar. Agora eu não posso pensar. Mas eu pensava não estava para ninguém. Agora eu não posso pensar. Mas escancarou o perdão. Em que sentido? Ela falou, Ananias e Safira confirmaram, depois de ter sido revelado, houve a confirmação. Se eu continuo, se eu estiver enraizado com o pecado e defendê-lo, que foi o que aconteceu, condenação iminente. Deus deu exatamente uma oportunidade para arrependimento. E mais uma. Ainda foi falado, você concorda com isso? Então esses são os homens que levaram o seu marido. Ela confirmou todo o pecado. E quando você
não se arrepende e confirma, porque o que aconteceu com Judas foi o seguinte: ele nunca se arrependeu, confirmou e não conseguiu lidar com seus próprios demônios e por isso se suicidou. Entendeu? E entra no que o Luciano falou aqui. Também, você quer falar? Esse negócio de Ananias aqui. Fala. Então, na minha opinião, assim, concordo com o que o Luciano falou, mas a questão do pecado, é onde eu entro com o discipulado, porque o discipulado é o quê? É uma transmissão. Então, se eu estou vendo que o pecado está aqui, né? Não pequei ainda, mas que está aqui na minha frente. Então, acho que a gente pode ter ir até o discipulador. E aí, acho que é uma boa estratégia, né? Quando tá o pecado. Para não pecar, na Só prevenção. ler. Está lá em 1 João, tem 2 versículos que eu quero ler para vocês. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E no finalzinho de 1 João está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, aí tem a palavra, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Eu pedi para tentar buscar dentro da Bíblia. Porque quando a gente fala o que a gente pensa, a gente vê que a gente realmente não está convertido. Você está vendo como é que é perigoso, às vezes, a gente falar o que a gente pensa? Que a gente subentende uma coisa. Não, eu tenho esse entendimento, mas a Bíblia diz totalmente diferente. A Bíblia não define tempo, não fala de lei, não fala de graça. A Bíblia fala que quem peca é filho do diabo. E quem é nascido de Deus não tem que pecar. Então não importa se eu estou pecando mais hoje, ou pecando mais do que antes quando eu era em Cristo. Antes, quando eu não estava em Cristo, eu não sabia as consequências do meu pecado. Por isso que Deus não me trazia o juízo. A diferença é que hoje, em Cristo, eu sei o que é certo e errado. Mas a pergunta não é essa. Eu peco menos ou não? Sabendo ou não sabendo, eu falo palavrão mais ou menos do que antes. Eu me prostituo mais ou menos do que antes, independente de saber se eu amo ou não. Não é essa a pergunta. Se você sabe ou não sabe o que é pecado. É se você faz ou não. Você rouba mais ou menos do que antes. Você está entendendo a diferença? É essa a pergunta. Entenda bem, gente. Eu tenho que pecar menos a cada dia. Isso não está dizendo que eu não seja pecador. Todos nós aqui pecamos. Mas a cada dia em que eu tenho mais intimidade com Cristo, que Ele é revelado a mim, se eu tenho conhecimento, porque a Bíblia é a palavra, isso, você erra por falta de conhecimento. Conheceu a verdade, vai ser liberto. Uma vez liberto, você não vai se aprisionar novamente. Exatamente, conhecereis a verdade vos libertará. Só se você quiser, aí você não está convertido. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem traz libertação é a palavra. E a Bíblia também diz que se pecares, há um advogado, correto? Ou eu estou errado? Isso aí. Não é isso? Sim. Há um advogado